Você acredita que algumas pessoas conseguem enxergar a dor antes dela acontecer? Minha avó nunca foi considerada uma vidente, mas seus bordados sempre antecipavam tragédias. Nessa história realista, densa e emocional, você vai conhecer o poder invisível que costurava luto antes mesmo do último suspiro. Prepare-se para se arrepiar com cada ponto, cada escolha e cada vida que foi selada por uma linha invisível. Assista até o final. O destino pode estar sendo costurado agora, bem diante dos seus olhos. Inscreva-se para mais histórias emocionantes e com finais que deixam cicatrizes na alma. Quando entrei na antiga casa de minha avó, Zlata Ognianova, o cheiro do tempo parado me atingiu como um soco de poeira e saudade. O ar era denso, quase sólido, como se o próprio silêncio tivesse memória. As tábuas do assoalho ainda rangiam nos mesmos lugares, como se reclamassem de serem acordadas após tantos anos. A chaleira de cobre ainda estava sobre o fogão a lenha, coberta por uma camada fina de fuligem e esquecimento. Foi estranho estar ali sozinha, depois de tanto tempo. Eu havia prometido a mim mesma que nunca voltaria àquela casa após o funeral. Mas havia algo que me chamava de volta. Não era apego, era inquietação. A sensação incômoda de que algo havia sido deixado inacabado. Ou talvez, não dito. Na sala, tudo permanecia do mesmo jeito que me lembrava na infância. As cortinas de crochê feitas à mão, a poltrona de espaldar alto onde Zlata passava as tardes costurando em silêncio, o relógio que nunca marcava as horas certas. E ali, ao lado da janela, a velha arca de madeira, trancada com uma chave que, segundo minha mãe, nunca foi encontrada. Zlata chamava aquela arca de baú dos silêncios. Sempre que eu perguntava o que havia dentro, ela desviava o olhar, como se não fosse permitido nem nomear o conteúdo. E agora, ali, adulta, órfã e inquieta, eu estava diante dela com a chave que encontrei escondida no forro do casaco de inverno que Zlata usava até morrer. Era como se ela tivesse deixado aquele sinal para mim, e só para mim. Girei a chave. O estalo seco da fechadura se abrindo cortou o silêncio da sala como um grito abafado. Dentro, havia apenas tecido. Montanhas de tecidos, cuidadosamente dobrados, de linho cru, algodão, lã fina. Todos bordados. Todos com padrões estranhos. Nenhum deles parecia decorativo. Eram composições que seguiam uma lógica própria, quase ritualística. Triângulos, círculos com pontos no centro, cruzes inclinadas, pequenos nomes bordados ao lado de datas. Meus olhos correram sobre os panos com um desconforto crescente, e então vi um nome. O nome da minha mãe, escrito em vermelho. Ao lado, uma data. O mesmo dia do acidente que tirou a vida dela, 3 anos antes. A linha parecia ter sido costurada às pressas, como se cada ponto sangrasse da agulha. Meu coração disparou. Tentei convencer a mim mesma de que era coincidência. Talvez Zlata tivesse bordado depois do acidente, como uma homenagem. Mas isso não explicava o pano seguinte. Nele, o nome do meu irmão. E a data. Não havia acontecido ainda. 1 semana a partir de hoje. Engoli seco. Fiquei olhando para aquele pedaço de pano como se fosse um aviso. Ou uma ameaça. Mas quem bordaria algo assim? Antes. Peguei os panos todos e os espalhei no chão. As mãos tremiam, a respiração curta. Alguns nomes eu conhecia. Vizinhos, primos. Uma vizinha da vila que morreu afogada. Todos com datas. E todos bordados com antecedência. Era impossível, inaceitável. Mas ali estava, e em todos os panos, sempre no canto inferior, um símbolo pequeno, repetido em todos. 3 pontos alinhados como uma constelação minúscula. Lembrei vagamente de ouvir minha avó sussurrar sobre as 3 agulhas do destino, quando eu era criança, mas nunca entendi o que significava, até agora. Debruçada sobre os panos, encontrei um bordado que não tinha nome, apenas um símbolo diferente. Um círculo cercado por espinhos, com uma lágrima no centro. E a data. Amanhã. E algo dentro de mim entendeu, sem que fosse necessário pensar. Aquela lágrima era minha.
Mas o luto não era só meu. Alguém iria partir. E eu teria de descobrir quem, antes que fosse tarde. Ajoelhei no chão da sala com os joelhos cravados no tapete áspero, sentindo a madeira gelada sob meu corpo, enquanto as mãos tremiam, tentando reorganizar os panos espalhados. A luz da tarde começava a sumir pelas janelas empoeiradas, e com ela, a última sensação de normalidade. Uma brisa passou por uma fresta da parede, sacudindo levemente a cortina de crochê que minha avó tecera, e naquele instante, o silêncio pareceu sussurrar algo que eu não compreendi. Recolhi os tecidos com cuidado, um a um, como se fossem provas de um crime que ainda não havia acontecido. Eu precisava entender. Precisava descobrir se tudo aquilo era loucura ou algum tipo de verdade oculta que ninguém da família ousou contar. Entre os panos, encontrei um caderno antigo, com capa de couro rachado e páginas amareladas. Era o diário dela. Nunca soube que Zlata escrevia. Abri na primeira página e lá estava. Este livro não é meu. É daquilo que eu vejo. Minhas mãos suaram. As páginas seguintes estavam repletas de símbolos, descrições breves de pessoas, datas e, ao lado, observações quase telegráficas. Marim caiu do telhado. Avisado, não ouviu. Helena. Costurei a cruz uma semana antes. Ainda estava quente quando chegou a notícia. Ivailo. O triângulo partido apareceu no sonho. Bordei sem saber. Agora, sei. Cada entrada era uma história não contada, um destino registrado antes do tempo. E no fim de cada página, ela desenhava o mesmo trio de pontos alinhados. Sempre. Como um fecho. Como um selo. Sentei-me na poltrona onde ela passava as tardes. A madeira estalou sob meu peso, como se reconhecesse o corpo de outra mulher da linhagem. O sol desapareceu por completo, e por um momento pensei em acender as velas da casa, mas algo dentro de mim dizia que precisava ver tudo à luz do escuro, como ela talvez via. Havia mais panos escondidos na arca. Puxei um que estava no fundo envolvido em papel de arroz. Era diferente, preto. E sobre ele, bordado com linha prateada, um rosto inacabado, sem olhos, sem boca. Apenas contornos, e abaixo, uma inscrição em búlgaro antigo que reconheci da oração que Zlata repetia antes de dormir. Samu 11 koitumauti vizda. Apenas quem silencia, enxerga. Senti um arrepio percorrer a espinha. Aquilo não era apenas bordado. Era uma forma de ver o mundo. Ou pior, de prever o que o mundo recusava mostrar. Minha cabeça rodava. Peguei o pano onde estava o nome do meu irmão. Revirei as gavetas da casa em busca de qualquer sinal de que aquilo fosse um erro. Algo recente, feito por alguém com má intenção. Mas a linha era antiga, o tecido, já amarelecido. Aquilo estava ali há anos. E então lembrei. Minha avó parou de bordar 1 ano antes de morrer. E essa data estava ali. Com precisão. Com intenção. Ele não sabia. Ninguém sabia. Corri para fora da casa, levando o pano nas mãos, como se aquilo fosse uma sentença de morte. Entrei no carro e dirigi até a casa do meu irmão, atravessando a vila em silêncio, com os olhos fixos na estrada e o coração disparado. Ele morava sozinho, desde que se divorciou. Quando estacionei na frente da casa dele, todas as luzes estavam apagadas. Bati a porta com força. Nenhuma resposta. Liguei. Chamadas recusadas. Senti a pele gelar. Dei a volta pelos fundos. Pulei o portão e entrei pela janela da cozinha, que ele sempre deixava entreaberta. Tudo estava em ordem, mas havia um prato sujo na pia, o rádio ligado numa estação vazia e no chão da sala. Um tecido. Outro bordado. Eu não o tinha visto antes. Peguei. Era novo. Ainda com a linha molhada. O nome dele. De novo. Mas agora, um segundo nome. O meu. E a mesma data. Amanhã. Minha visão escureceu por 1 segundo. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu não conseguia pensar, nem raciocinar. Peguei o pano, o diário, os outros tecidos, voltei para o carro e fui para o único lugar onde talvez alguém pudesse entender aquilo. A casa de Mila, a última amiga viva de minha avó. Mila era velha, reclusa, e falava pouco, mas ela sabia, sempre soube. Lembro de vê-las conversando ao pé da lareira, em voz baixa, trocando olhares.
Quando cheguei, ela estava no quintal, regando uma planta que parecia já ter morrido. Olhou para mim sem surpresa, como se esperasse. Você encontrou o que ela deixou para você, não é? Não consegui falar. Apenas mostrei o pano com meu nome. Ela suspirou e me guiou para dentro. A casa cheirava a chá de hortelã e madeira molhada. Sua avó via, não com os olhos, com os dedos. Cada ponto era um sinal, mas não era só isso. Ela não só via, ela escolhia quem saberia. Sentei à mesa. Mila abriu uma gaveta e tirou um pano idêntico ao que eu segurava, bordado há anos. Nele estava o nome da filha dela, morta num incêndio que todos pensaram ter sido acidental. Ela não errou uma vez, mas ela nunca bordava o próprio fim. Olhamos uma para a outra. Pela primeira vez percebi. Zlata nunca havia bordado nada com o nome dela. Talvez por medo, ou por segredo. Mas então, no fundo do saco onde guardei os tecidos, senti algo preso entre dois panos. Um último pedaço de linho dobrado. Tirei. Era um bordado diferente. Uma árvore com galhos secos. E pendurados nos galhos, nomes. Vários. Como uma árvore genealógica. E no tronco, bordado com linha vermelha, o nome que ela nunca ousou dizer. Não o dela, nem o meu. Era o nome da mulher que minha mãe sempre proibia de mencionar. A tia desaparecida, que nunca teve funeral e que, segundo diziam, enlouqueceu com os olhos abertos. Mas no canto inferior do pano, o mesmo símbolo de 3 pontos. E a data bordada. Era hoje. Eu não conseguia parar de olhar para aquele pano. A árvore parecia viva, quase pulsante sob a luz fraca da lâmpada da cozinha de Mila. Os galhos estavam entrelaçados com fios vermelhos e pretos, como se o destino e a dor se entrelaçassem em cada ponto. Nomes que eu conhecia desde a infância, e outros que nunca ouvi ninguém mencionar, estavam dispostos de forma meticulosa, como se fossem frutos de uma maldição costurada geração após geração. Mas o que mais me petrificou foi ver aquele nome proibido, o da minha tia desaparecida, marcado no tronco, como se fosse a raiz de tudo. A data bordada era hoje, e isso não podia ser coincidência. Mila percebeu que eu tremia. Levantou-se devagar, caminhou até uma pequena estante de madeira carcomida pelo tempo e tirou de lá uma caixinha de ferro que rangeu ao ser aberta. De dentro, retirou um medalhão antigo e uma fotografia. A imagem era em preto e branco, desbotada, mas eu reconheci Zlata imediatamente, ainda jovem, ao lado de 2 mulheres. Uma era Mila, a outra era a mulher da foto que ficava escondida atrás do retrato de casamento dos meus pais. A mesma que minha mãe arrancou da moldura quando eu tinha 7 anos e que ela dizia ser uma amiga que foi embora. Mas agora eu via. Era ela, a tia desaparecida. E o que me perturbou ainda mais foi que, mesmo na foto, os olhos dela estavam arranhados, como se alguém tivesse riscado com raiva ou medo. O nome dela era Tsvetana, disse Mila com a voz trêmula. Ela via também, antes da Zlata. Foi ela quem ensinou sua avó a bordar os sinais. Mas algo nela rompeu o que devia ser contido. Mila parecia estar lutando com as próprias memórias, e o silêncio que caiu entre nós era mais pesado do que qualquer resposta. Eu segurava o bordado como se fosse uma sentença, e sentia que, se não entendesse logo o que aquilo queria dizer, algo muito errado aconteceria. Era como se minha avó tivesse deixado não só um aviso, mas uma missão. Um fio que precisava ser desfeito antes que se enrolasse ao meu pescoço. Voltei para casa naquela noite, carregando os panos como quem leva dinamite no colo. Passei horas analisando cada ponto, cada dobra, cada nome. E então percebi algo estranho. Em muitos bordados, havia fios soltos, minúsculas pontas de linha vermelha que escapavam pelas bordas, quase imperceptíveis. Peguei uma lupa e examinei melhor. Aquilo não era descuido, era intenção. Zlata havia deixado fios para serem puxados. E como num tecido, quando você puxa o fio certo, tudo se revela. Comecei com o bordado do meu irmão. Segurei a ponta do fio solto e puxei devagar. A linha começou a se desfazer com um som seco, quase inaudível. Mas cada centímetro que desmanchava
revelava outra camada de tecido, oculta por trás. Era um segundo bordado, costurado por baixo do primeiro. Nele, o nome do meu irmão ainda estava lá. Mas agora, ao lado, não estava o meu. Estava o da ex-esposa dele. E uma imagem, não sei como descrever. Era uma cadeira tombada e um laço preso ao teto. Soltei o tecido, ofegante. Peguei o bordado com o nome da minha tia. Também havia um fio solto. Puxei. A mesma coisa. Por trás, outro bordado. Um olho fechado. E uma criança pequena aos pés de uma janela. O nome da criança era o da minha mãe. De repente, tudo começou a se embaralhar dentro de mim. Era como se cada ponto fosse uma escolha. Cada linha, um silêncio que se acumulava. Minha avó sabia. Minha família toda sabia. Ou fingia não saber. E agora, restava a mim entender se aquilo era um aviso. Ou uma armadilha. Foi quando ouvi o barulho. Um estalo vindo da sala. Levantei devagar, as mãos trêmulas, os olhos tentando se ajustar à escuridão. Peguei o celular, mas a bateria havia acabado. Tentei acender a luz. Nada. A casa estava mergulhada num breu pesado, denso, como se a noite tivesse engolido as paredes. Peguei a lanterna da gaveta e caminhei até a sala. O bordado da árvore estava no chão, aberto, com os galhos diferentes. Eles haviam mudado de posição. Passei a lanterna por cima e vi que um novo nome havia aparecido, costurado com linha escura, ainda úmida. Meu nome, mas não no tronco, no topo de um galho, isolado, como se estivesse prestes a cair. E abaixo dele, uma data. Amanhã. Eu não dormi naquela noite. Sentei-me no chão, com os joelhos encostados no peito, observando aquele bordado como se fosse uma bomba prestes a explodir. A luz da lanterna tremia de leve, criando sombras nas paredes da sala, sombras que pareciam se mover por vontade própria. E ali estava meu nome, costurado em linha escura, como se alguém tivesse acabado de escrever uma sentença com sangue seco. A data era amanhã, e cada minuto que passava parecia empurrar meu destino para uma beira invisível. A madrugada foi preenchida por lembranças que eu não queria ter. Minha mãe, sempre tão contida, tão cuidadosa com os álbuns de família, sempre escondendo fotos, rasurando nomes. As histórias que ela evitava contar. A tristeza silenciosa que pairava sobre os aniversários, sobre os natais, como se houvesse sempre uma cadeira a menos na mesa. Era como se todos na minha família soubessem que havia algo por trás, algo que ninguém jamais teve coragem de dizer em voz alta. Quando o dia amanheceu, vesti o casaco da minha avó. Ainda tinha o cheiro dela, um aroma de lavanda envelhecida e poeira de guarda-roupa fechado. Saí para caminhar até a casa de Mila. O vilarejo parecia congelado no tempo, as mesmas casas com telhados tortos, os mesmos galhos secos das árvores encurvadas pelo vento. Mas algo estava diferente naquela manhã. As pessoas me olhavam, não com estranheza, mas com algo próximo de piedade, como se soubessem o que eu ainda não entendia. Mila me esperava na varanda, com uma chaleira em mãos e os olhos fundos, como se também não tivesse dormido. Entramos em silêncio. Ela me conduziu até o quarto dos fundos, que eu nunca havia visto aberto. Era um cômodo pequeno, forrado de tecidos antigos, com prateleiras abarrotadas de panos, linhas, agulhas, livros. No centro, um tear antigo, desgastado pelo uso. E ao lado dele, uma arca de madeira, entalhada com símbolos que pareciam letras, mas que eu não conseguia decifrar. Zlata começou a bordar o futuro quando percebeu que o presente estava fugindo das mãos. Disse Mila, encostando a mão na tampa da arca. Cada ponto era uma tentativa de interromper o que ela via. Mas não se pode parar o tempo, só avisar. E avisar tem um preço. Ela abriu a arca. Dentro estavam dezenas de bordados, todos embrulhados em tecido preto. Peguei um ao acaso. Era o nome da minha mãe, mas não o que ela usa hoje. Era o nome de batismo, o que ela renegou ao se mudar da aldeia. E ao lado, a mesma cadeira tombada. O mesmo laço. Tua mãe foi a primeira a escapar do que estava escrito. Ela rasgou o próprio bordado quando tinha 18 anos.
Disse que não aceitaria um destino costurado por mãos que tremiam. Foi embora sem olhar para trás. E por isso, desde então, a linha dela nunca mais apareceu. Fiquei em silêncio. Eu não sabia o que era pior: ter uma vida previsível costurada por outra pessoa, ou viver à deriva, sem nenhum bordado, nenhum fio condutor. Mas o teu já apareceu, completou Mila, entregando-me um pano coberto de símbolos que eu não entendia. E ele veio com urgência. Ele é um aviso, e o tempo dele está quase se esgotando. Olhei para o pano. Era como uma carta escrita em uma língua morta, mas que de alguma forma eu conseguia entender. Havia um símbolo que se repetia, sempre perto do meu nome. Uma janela aberta, e abaixo dela, 3 pontos vermelhos, como gotas, como sangue. Voltei para casa sem saber o que fazer. Coloquei todos os bordados sobre a mesa e comecei a estudar os símbolos. Peguei uma caderneta e comecei a copiar. Precisava entender a lógica, o padrão. Horas se passaram. A noite caiu. A casa mergulhou novamente em silêncio. Mas agora, um silêncio que parecia vivo, atento. E então o telefone tocou. Era minha mãe. "Está tudo bem aí?" Ela perguntou, a voz baixa, quase como se estivesse com medo da resposta. "Depende do que você considera bem, mãe. Você conhece o nome Tsvetana?" Houve uma pausa longa. Do outro lado, respiração pesada. Depois, silêncio. "Onde você ouviu esse nome?" "Está no bordado da vovó. E nas fotos que você escondia. É a sua irmã, não é?" Mais silêncio. Mais respiração pesada. E então, uma frase que mudou tudo. "Se você encontrou os bordados, então você está sendo observada também." O coração disparou. O sangue sumiu das minhas mãos. Tentei perguntar mais, mas a ligação caiu. Tentei ligar de volta. Caixa postal. E então, ouvi novamente. Um som vindo da cozinha. Um leve arrastar, como de pés descalços sobre madeira. Corri até lá, com a lanterna em mãos. Nada. Mas sobre a mesa, os bordados haviam se mexido. Todos estavam abertos. Todos mostravam seus símbolos. E no centro, um pano novo, que eu não tinha trazido de Mila. Meu nome, uma janela aberta, 3 gotas vermelhas, e costurado com linha dourada, pela primeira vez, um horário. 23h47. Eu olhei o relógio. Faltavam 7 minutos. Eu não consegui me mexer. Os ponteiros do relógio da cozinha avançavam lentamente, mas cada segundo era como um estrondo dentro do meu peito. A casa parecia respirar junto comigo, paredes que estalavam, o silêncio que zunia nos meus ouvidos. A luz da lanterna tremia na minha mão, e os bordados sobre a mesa pareciam me encarar como olhos costurados. Olhos que sabiam mais do que eu jamais saberia. 23h43. Eu comecei a andar pela casa como se estivesse em transe. O casaco da minha avó ainda pendia nos meus ombros, pesado como uma herança que eu não queria. Cada canto da sala parecia carregado de presságios. O espelho antigo na parede. Agora parecia refletir a mim, mas com um leve atraso, como se a imagem hesitasse em me seguir. Toquei o vidro. Estava gelado. Mais gelado do que o ar ao redor. 23h44. Voltei para o quarto. Queria ligar para Mila, contar sobre o bordado que apareceu, sobre o horário bordado com linha dourada. Mas o telefone estava mudo. Sem sinal. Tentei o celular. Sem serviço. A casa estava isolada. Fechada para o mundo. Ou talvez o mundo tivesse sido costurado para se fechar ao meu redor. Sentei no chão da sala. Os bordados me cercavam. Cada um deles contava uma história. Histórias de gente que eu nunca conheci, mas cujas mortes silenciosas talvez tivessem sido previstas por Zlata. Um deles me chamou a atenção. Um nome estranho, quase ilegível, mas que soava familiar. Ivanova. A senhora que morava na casa ao lado, que desapareceu quando eu ainda era criança. Todos diziam que ela tinha se mudado para o norte, mas nunca houve carta. Nunca houve adeus. Agora o nome dela estava ali, bordado com uma linha azul escura. Ao lado,
uma cadeira virada. E novamente as 3 gotas vermelhas. 23h45. Me levantei de súbito. Algo estava errado. Eu não sabia o que ia acontecer às 23h47. Mas a intuição gritava. Algo terrível. Algo que não poderia ser desfeito. Corri até a porta. Estava trancada. Girei a chave. Nada. O trinco parecia ter sido colado por dentro. Joguei meu peso contra ela. Nada cedia. A janela da sala também não abria. E quando puxei a cortina, percebi. Lá fora, o mundo parecia coberto por uma névoa espessa, que não estava lá antes. Uma névoa que não era natural. Uma névoa que parecia vir de dentro da própria casa. 23h46. Corri até o quarto da minha avó. O baú onde ela guardava os objetos mais antigos ainda estava lá. Abri com força. Cheiro de tecido mofado e incenso. Dentro, entre lenços e retratos desbotados, havia uma caixa pequena de madeira, com tampa entalhada. Abri. Lá dentro, uma fita cassete. Etiqueta desbotada. Apenas 2 palavras. Não escute. 23h46:30. Eu a levei até o velho gravador que ainda ficava na estante da sala, ao lado de uma fotografia minha quando criança. Coloquei a fita, apesar do aviso. Eu precisava saber. Se fosse a única chance de entender o que estava para acontecer, eu não podia hesitar. Apertei o play. A voz que saiu era da minha avó. Se você está ouvindo isso é porque já passou dos limites, porque tocou onde não devia. E agora, o tempo vai cobrar. Não há como fugir. Há apenas um modo de escolher quem vai pagar o preço. O som do tic-tac ao fundo era real, não da gravação. Era o meu relógio. Você verá algo esta noite. Não confie. Não grite. Não responda. E nunca olhe nos olhos dele. 23h47. Todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. Fiquei imóvel. A gravação parou. O silêncio se instalou, como um vácuo. E então ouvi o som dos passos, vindo do corredor, arrastados, molhados, lentos. Eu não conseguia me mexer. O medo me travava. A sala estava mergulhada em escuridão total. Só o som. E o cheiro. Um odor metálico, úmido, como se sangue velho tivesse sido derramado ali há horas. Algo se movia e não era humano, mas também não era bicho. Era algo que sabia onde eu estava. Então senti a respiração atrás de mim. E antes que eu pudesse virar, algo tocou meu ombro. Eu não gritei. Não porque fosse corajoso, mas porque meu corpo simplesmente não reagia. Era como se eu tivesse sido costurado à poltrona com linhas invisíveis, preso por cada ponto de medo que minha avó sempre tentou me ensinar a ignorar. O toque no meu ombro era gelado, mas não era uma mão. Era algo mais leve, quase como um pano, um tecido. Virei o rosto devagar, esperando encontrar alguma figura, algum ser, algum invasor, mas não havia ninguém. Apenas um pano de linho branco sobre meu ombro, que antes não estava ali. Um linho, bordado. O padrão era simples. Uma flor murcha no centro, ladeada por 2 mãos entrelaçadas. No topo, algo que parecia um véu. E abaixo, 3 letras que me congelaram o sangue. M-A-V. Meu nome. Meu nome bordado por mãos que já não viviam. Eu quis acreditar que era coincidência, que talvez minha avó tivesse feito aquilo por carinho. Mas dentro de mim eu sabia. Era uma marca, uma profecia, um aviso. As luzes da casa continuavam apagadas. A respiração havia sumido. Os passos cessaram. Mas a sensação permanecia de que algo estava ali, mesmo sem som, mesmo sem presença. Como se os próprios tecidos ao meu redor tivessem olhos. Como se as tramas costuradas nas paredes, nos móveis, nas cortinas, estivessem me observando. Levantei-me com esforço, como se estivesse saindo de um pesadelo sem fim. Meus músculos estavam tensos, os dedos formigando, os olhos ainda ajustando à escuridão. Caminhei até a cozinha. No armário de baixo, sob uma prateleira coberta de farelos antigos, encontrei a velha lanterna de óleo. Risquei um fósforo. A chama subiu tímida,
e quando encostei no pavio, a luz iluminou o ambiente com uma palidez pálida e sufocante. As paredes pareciam mais estreitas. A casa encolhera? Não. Era a luz. Ou talvez a casa estivesse viva, como um pulmão antigo, respirando memórias. Subi a escada. Cada degrau rangia como se protestasse. A porta do sótão estava entreaberta. Aquela porta sempre estivera trancada. Minha avó dizia que era apenas para guardar roupas velhas. Mas ali havia algo que me chamava. Algo que, mesmo contra toda a lógica, eu sabia que tinha sido feito para mim. Empurrei com cuidado. O cheiro foi a primeira coisa que me acertou. Naftalina, poeira e rosas. Rosas secas, esmagadas, quase podres. Havia um tear antigo no canto. E sobre ele, enrolado como um rolo de tapeçaria, um tecido escuro. Desenrolei com mãos trêmulas. E ali, costurado com linha branca e prateada, estava um cenário. Um casamento. Noivo e noiva. Mas a noiva estava sem rosto. E o noivo era idêntico ao meu irmão, Marek. Abaixo, em letras finas. 2 famílias não podem se unir, se o luto estiver costurado antes do amor. Larguei o tecido. Meu estômago revirou. Uma tontura me puxou para o chão. Me ajoelhei e fechei os olhos, tentando respirar. Mas a respiração estava errada. Não era minha. Era outra. E vinha de dentro do sótão. Abri os olhos. Zlata. Minha avó. Ela estava ali. Ou ao menos, sua imagem. Sentada, imóvel, com a cabeça baixa, segurando um bordado inacabado nas mãos. E quando ergueu o rosto, não havia olhos. Apenas o contorno costurado de 2 olhos bordados com linha vermelha. Ela abriu a boca. Você não devia ter voltado. Minha boca secou. Eu tentei responder, mas nada saía. Meus lábios tremiam. Meu coração parecia pulsar fora do peito. Cada ponto tem um preço, meu filho, e eu bordei para proteger vocês. Mas você puxou o fio. Ela se levantou. O som das costuras estalando no tecido da saia era como ossos se partindo. Ela estendeu o bordado. Era o mesmo que eu vira na mesa, o que mostrava minha morte. Mas agora, a linha se movia sozinha. Costurava novas imagens. E nelas estava Mila. Mila em uma cama de hospital. Mila chorando. Mila sozinha com um véu preto. E então, minha imagem, de costas, indo embora. O bordado parou. A linha pendia, ainda úmida, como se costurada com sangue fresco. Você ainda pode mudar, disse Zlata, com voz que não era dela. Mas terá que cortar o tecido certo. Eu a encarei. Como? Ela estendeu a mão. Um pequeno cesto com 3 novelos de linha. Um vermelho, um preto, um dourado. Um deles te salva. Um deles salva ela. Um deles destrói tudo. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela desapareceu. E o sótão estava vazio novamente. O bordado continuava no chão, com a linha ainda se mexendo. A linha se mexia. Não rápido, nem com violência. Era um balé sutil, como se dedos invisíveis ainda estivessem ali, costurando o destino. O bordado parecia respirar. A trama era viva. E eu, parado à sua frente, com o cesto nas mãos, sentia que qualquer escolha ali me levaria a um ponto sem retorno. Vermelho, preto, dourado. A voz da minha avó ainda ecoava na minha mente. Um deles te salva, um deles salva ela, um deles destrói tudo. A dor no peito apertava. Não era só o medo. Era como se meu coração estivesse sendo comprimido por lembranças. Mila sorrindo na estação. Mila me esperando com sopa quente nos dias de chuva. Mila costurando uma camisa para mim no primeiro inverno que passamos juntos. O bordado mostrava agora outra cena. Eu, com os olhos vazios, andando pelas ruas enquanto ela olhava de uma janela vestindo luto. E o luto vinha antes mesmo da morte. Era como se a linha costurasse não só o fim, mas também a culpa. Agarrei o novelo vermelho. Minhas mãos suavam. Mas antes de colocá-lo sobre o bordado, ouvi um som, um sussurro. Lá de baixo. Marek, meu irmão.
Corri a escada abaixo. A luz da lanterna de óleo tremia e projetava sombras impossíveis pelas paredes. O corredor parecia mais longo. A casa estava distorcida, como se o tempo estivesse sendo bordado e desbordado por forças que não pertenciam mais a este mundo. Marek! Gritei, mas não havia resposta. Entrei na sala. Vazia. Depois na cozinha. Nada. Fui até o porão. Hesitei antes de descer. O porão era o único lugar onde minha avó nunca deixava ninguém entrar. É onde guardo os erros, ela dizia. Na infância, eu achava que era uma forma de dizer que guardava velhos tecidos mal feitos. Agora eu sabia que não. Desci um degrau, depois outro. O cheiro era pior ali. Não mais naftalina ou mofo. Era algo doce, podre, como carne guardada em seda. Desci mais. A lanterna revelou um cômodo pequeno, paredes cobertas com prateleiras. E nelas, dezenas de caixas. Cada caixa marcada com um nome, algumas com datas, outras apenas com símbolos. Meu sangue gelou. Uma das caixas tinha o meu nome. Ao lado, outra. Mila. E mais ao fundo, uma que dizia Zlata incompleto. Minhas mãos tremeram ao tocar a minha. Estava leve. Abri. Dentro, um retalho com a imagem de um homem ajoelhado. Eu, diante de um túmulo. A lápide sem nome. Abaixo, a linha dourada ainda não finalizada. Faltava um ponto. Apenas um. De repente, a lanterna apagou. A escuridão foi total. E então, vozes. Várias. Baixas. Costuradas umas nas outras. Como se os mortos bordados nos tecidos daquela casa finalmente tivessem encontrado forma. Ele puxou o fio. Disse uma voz feminina. Ele quer reescrever, murmurou outra. Mas o preço já foi tecido. Eu tremia. Caí de joelhos. As caixas ao meu redor começaram a ranger, como se algo dentro delas se movesse. Não me atrevia a abrir nenhuma outra. Apenas agarrei o bordado com a minha imagem e corri escada acima, tropeçando, caindo, batendo o ombro contra a parede. Cheguei à sala. E então o som. A máquina de costura. Ligada. Sozinha. O carretel girando. A agulha batendo em ritmo frenético. O tecido sendo puxado por mãos invisíveis. Aproximei-me devagar. E ali, sobre a mesa, um novo bordado se formava. Não era sobre mim. Era Mila. Deitada. Rodeada por fios escuros. Como se estivesse costurada ao próprio leito de morte. E ao lado, um vulto. Sem rosto. Mas com o mesmo casaco que minha avó usava nos últimos dias de vida. Minha avó morta, agora bordando o fim da única pessoa que eu amava. Não! Gritei e puxei a linha. O bordado rasgou. A máquina parou. E tudo se calou. Mas então, um som. Do lado de fora da casa. 3 batidas na porta. Lentas, fortes, definitivas. Eu me aproximei. Encostei o ouvido. E ouvi. A voz de Mila. Sou eu. Abre. Está muito frio aqui fora. Mas eu sabia. Aquela voz não era dela. Sou eu. Abre. Está muito frio aqui fora. A voz repetia. Doce. Conhecida. Quase perfeita. Mas algo nela me arrepiava. Um eco. Um tom. Uma cadência que não era da Mila que eu conhecia. Fiquei parado diante da porta. Minha mão sobre a maçaneta. A madeira parecia respirar sob meus dedos, como se o batente absorvesse o medo que corria pelas minhas veias. Marek. A voz chamou outra vez. Está tudo bem agora. Abre, por favor. Fechei os olhos. A memória de Mila veio nítida. Os olhos castanhos, a risada meio rouca. O jeito como ela bagunçava o cabelo quando estava nervosa. Aquela voz do outro lado era uma cópia. Mas cópias não amam. Não choram. Não tremem. E, sobretudo, não esperam do lado de fora por tanto tempo. Afastei-me da porta. Ela bateu de novo. Marek, estou com frio. Você prometeu que eu nunca ficaria do lado de fora. E aí, uma coisa mudou. A maçaneta girou, sozinha. A porta estava trancada, com chave. Corri até a sala e peguei a tesoura de costura. Era pequena, mas pontiaguda. O metal tremia entre meus dedos. Apontei para a porta como se aquilo pudesse me defender do que estava prestes a entrar.
A maçaneta girou outra vez, mais forte. Depois, silêncio. Longo. Total. Até que, sem aviso, todas as luzes da casa se acenderam de uma vez. A lanterna de óleo explodiu, soltando uma labareda azul e apagando-se no mesmo instante. E no centro da sala, sobre a mesa, estava o bordado, agora completo. Eu mesmo, debruçado sobre um corpo. O corpo de Mila. Mas havia algo novo. Um corte sobre o tecido, como se alguém, ou algo, tivesse tentado desfazer o ponto final. E a linha pendia até o chão, como se esperasse por mim. A casa começou a tremer. Não por terremoto, mas como se ela estivesse sendo puxada por dentro. Como se cada parede, cada tábua, cada fio de costura enterrado entre as estruturas estivesse sendo reativado. Chamado, despertado. Subi as escadas. Corri até o sótão. A máquina de costura, agora imóvel, jazia tombada no chão. O bordado que mostrava o casamento, aquele com o rosto sem feições da noiva, agora estava diferente. A noiva me olhava, com o rosto de Mila. Abaixo, as palavras mudaram. Corte o ponto errado, e o amor vira perda. Corte o certo, e ela lembra quem você é. Segurei a tesoura com força. Sabia que havia um último gesto a ser feito. Um ponto a ser desfeito. Mas qual? Corri até o quarto da minha avó. As cortinas estavam abertas. O espelho antigo, coberto por um lenço preto, tremia sozinho. Afastei o pano. E ali, no reflexo, minha avó. Zlata. Não como fantasma, nem como sombra, mas viva, sentada atrás de mim, sua boca costurada com linha preta, os olhos bordados. E mesmo assim, ela me olhava. Ela apontou para o meu pescoço. Virei-me. Não havia nada. Mas no espelho, um fio dourado passava sobre meu ombro, como uma coleira, como um laço. E ele ia até o chão, até o bordado de Mila. Entendi. Era o ponto que me prendia a ela. Se eu cortasse, talvez ela se libertasse. Talvez eu também. Mas talvez fosse o fim. A tesoura estava na mão. Os dedos trêmulos. A linha pulsava, quase viva. Uma veia. Fechei os olhos e cortei. O silêncio foi total. Por um segundo tudo parou. A casa, o ar, a vida. E então, o som mais puro que eu já ouvi. Um choro. Feminino. Mila. Corri para fora. A porta estava aberta. E lá, no jardim, ela estava de pé, encharcada, confusa, mas viva. Marek, ela disse, a voz embargada. Corri até ela. Abracei como se o mundo fosse ruir a qualquer momento. Ela chorava. Eu tive um sonho. Um pesadelo. Eu morria. E você ficava sozinho. Para sempre. Abracei mais forte. Foi só um bordado. Sussurrei. Mas eu sabia que não era. Dias depois, quando arrumávamos a casa, encontrei o velho cesto da minha avó. Dentro dele, 3 novelos. Vermelho, preto, dourado. Todos intactos. E um novo pedaço de tecido, com 2 mãos entrelaçadas. E abaixo, bordado com linha prateada. Agora, ela lembra. Nunca mais voltei à casa. Mas a linha ainda me persegue nos sonhos. E às vezes, quando o silêncio da madrugada é absoluto, ouço a máquina de costura no fundo da memória. Ponto por ponto. A eternidade bordando seus próprios arrependimentos. Inscreva-se para mais histórias emocionantes e com finais que deixam cicatrizes na alma. Curta, comente e compartilhe com alguém que acredita que o passado sempre deixa marcas. Fim.